Neste vídeo, introduziremos parâmetros estatísticos para dados agrupados em intervalos e nos centraremos na mediana e na moda. Mesmo que existam diferentes formas de interpretar os parâmetros para os dados agrupados em intervalos, nós, em cada intervalo, o que vamos fazer? Como havíamos antecipado anteriormente, vamos identificar cada intervalo com a marca de classe. Após termos feito isso, já podemos trabalhar com os dados de marca de classe, com frequências absolutas, etc, etc, etc. Trabalhar como fizemos para tabelas de dados simples. Bom, isso é uma forma de se trabalhar. Existem mais funções. Sendo assim, em outros vídeos posteriores veremos outra opção para o cálculo de mediana, quartis, decis e percentis. Como dissemos aqui, identificando intervalos com marca de classe. Já estamos capacitados para calcular todos os parâmetros estatísticos para dados agrupados em intervalos. E nesse vídeo, vamos entender, como já adiantei, a moda e a mediana. E vamos fazer para um par de exemplos. No primeiro exemplo, como aqui temos, as estaturas dos alunos de uma aula. 30 alunos que estão nessa aula, nessa classe, e temos os seguintes intervalos: 1,50 a 1,60, 1,60 a 1,70, 1,70 a 1,80, 1,80 a 1,90. E para cada intervalo, temos o número de alunos com a estatura compreendida, pertencente a esse intervalo. Então, para a moda, como sabemos, é aquele dado com a maior frequência absoluta. No nosso caso, aquele intervalo com maior frequência absoluta. Nesse caso, claramente, a frequência absoluta maior é 18. Logo, teremos o intervalo 1,60, 1,70. Então, aqui vamos ver alguns autores chamam de intervalo de classe ou intervalo modal, ou seja, não um valor numérico, mas sim um intervalo. Também é muito comum identificar a moda, como dissemos anteriormente, com a marca de classe desse intervalo. Nesse caso, a marca de classe é o ponto médio, e o ponto médio desse intervalo é 1,65. Você sabe que para calcular o ponto médio, o que se faz é somar os dois extremos, ou seja, somar 1,60 mais 1,70 e dividir por 2. Bem, existem outras formas também de calcular a moda. Nós não vamos ver. Vamos agora para a mediana. Para a mediana, trabalhamos com tabelas de dados simples e calculamos a frequência absoluta de cada um dos intervalos e as frequências absolutas acumuladas. No caso de frequência absoluta, já temos e as frequências acumuladas, pois de um intervalo, a frequência absoluta desse intervalo, 1,50 a 1,60, é 4. De 1,60 a 1,70 é 18 mais 4, que é 22. De 1,60 a 1,80, 7 mais 18 mais 4, que seria 29. E de 1,80 a 1,90, 1 mais 7 mais 18 mais 4, que é 30. Como sempre, a frequência absoluta acumulada do último intervalo equivale ao número de dados. Então, para a mediana, nós dividimos o número de dados por 2. 30 dividido por 2, que é igual a 15. O resultado faz sentido calcular a mediana, como sabem, quando estes 15 médios apresenta na frequência absoluta acumulada. Porque então, nesse caso, teremos intervalo mediano é igual a aquele primeiro intervalo que supera sua frequência absoluta acumulada, a n médios. No nosso caso, o primeiro intervalo que supera por
primeira vez, a 15, temos aqui a frequência absoluta acumulada 22, 1,60, 1,70. E como 15N médios não aparece na frequência acumulada, isso parece complicado, mas não mais. No exemplo anterior, ocorreria isso. Então, nós também podemos falar de mediana nesse caso. E mediana seria a marca de classe desse intervalo, que seria 1,65. Bem, existem outras interpretações da mediana desta, mas vamos gravar um vídeo adicional ao final, onde diremos como obter outra interpretação da mediana que não seja a marca de classe. Bem, vamos seguir nosso exemplo e chegou o tema de exemplo, onde, quando calculamos nesse caso, também as estaturas, calculamos N médios. Calculamos a frequência absoluta acumulada e já sabemos como se faz isso. Nós encontramos N médios entre uma frequência absoluta acumulada. Então, como já fizemos para dados simples, o que fazíamos era pegar esses dados mais o dado seguinte e dividir por 2. Você concorda que, então, entre todos os dados, tem que pôr aquele em que a frequência absoluta for maior que 0. Ou seja, não ponha dados com frequência absoluta 0. Mas, no nosso caso, claro, como somamos intervalos e dividimos por 2, o que fazemos é trabalhar com as marcas de classe. Essa é uma interpretação da mediana. Existem outras, nós trabalharemos com essa. Então, no nosso caso, teremos 1,60, 1,70, marca de classe 1,65. Marca de classe 1,75, já sabes, é só somar e dividir por 2. Então, a mediana, neste caso, uma forma de calcular é 1,65. E bem, se há diferentes formas de calcular, não é problema. E parece ser complicado, mas encontrar vídeo de estatística descritiva encontra-se, mas é difícil. Então, o que se faz é somar 1,65 mais 1,75 e dividir por 2, que encontra 1,70. Nesse caso, a mediana seria 1,70. Como eu disse, em vídeos posteriores veremos outras interpretações de mediana. Bem, assim como temos calculado aqui a mediana, que a partir daí se pode calcular quartis, decis e percentis, mas não abordaremos isso nesse vídeo. Já sabemos que se pode calcular e a forma seria a mesma, pois calcular o valor de n médios, terceiro quartis, pois seria 3n dividido por 4. E nesse valor buscaremos na tabela e se está, essa é a marca de classe. E se ele não está na tabela, buscamos o primeiro valor que supera, esse terceiro quartis. Agora se calcula o sétimo decis, que é 7n dividido por 4. E buscaremos na tabela esse valor. E se não está na tabela, buscamos o primeiro que supera esse valor. Buscamos a marca de classe.